Bom dia àqueles que nos acompanharão pela internet. Eu tinha esquecido de ligar o microfone. Eu estava a dizer que encerraremos hoje um tema que o Senhor nos deu, que esteve dividido por 3 serviços, e recordando, no primeiro serviço nós falámos da identificação dos filhos de Deus. E fizemos-lo com base naquele diálogo entre Nicodemos e Jesus. E Nicodemos disse: sabemos que és homem vindo de Deus, porque ninguém faria o que tu fazes se Deus não fosse com ele. E esse é o tipo da vida do cristão hoje. Eu tenho falado com as pessoas acerca do próximo casamento do irmão Paulo, e é muito interessante. As pessoas sempre perguntam, ainda ontem com uma vizinha minha, e ela é da vossa igreja? A minha irmã perguntou, ela é da vossa religião? Eu acho muito interessante isto, porque, ou seja, a nossa religião é diferente das outras religiões. As pessoas dão conta que há algo diferente. E nestas situações elas perguntam, será que vocês se vão unir com outros iguais a vós? E eu disse que sim, claro. Porque a Escritura diz que 2 só podem andar juntos se eles estão de acordo. E repare, se o acordo não existe já agora desde o princípio, então dificilmente irá existir. É uma questão de tempo, não é? Mas nós precisamos de estar unidos. Por isso é que temos uma igreja. Nós precisamos de estar unidos, porque os tempos vão difíceis. E eles tenderão a dificultar ainda mais a vida do crente, o dia-a-dia do crente. E, portanto, ele tem que ter algo em que estar alicerçado, não é? É como o barco na tempestade, ele lança a âncora ao mar, e essa âncora é um enorme pedaço de ferro ou de aço, conforme o tamanho do navio, não é? E todos nós temos o nosso navio que é diferente dos outros navios, certo? E, portanto, conforme esse tamanho, assim o tamanho da âncora, porque ela tem que suportar aquele navio no tempo da tempestade. Amém. Ela tem que segurar aquela casa, não é? Aquele barco. E muitas vezes nós ouvimos dizer nas dificuldades que estamos todos no mesmo barco, ou seja, estamos todos juntos num propósito. Não é? E a igreja é exatamente isso, representa exatamente isso. Pode entrar, pode sentar. Deus abençoe, bom dia. A igreja representa isso. Todos estamos num mesmo propósito. O lar representa isso. Todos estamos num mesmo propósito. Todos desejamos alcançar o mesmo objetivo. Todos lutamos para alcançar esse objetivo. E por isso é nosso propósito estarmos firmes, estarmos ancorados, termos um alicerce, porque na dificuldade isso vai ser a garantia da estabilidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, sendo Jesus o autor e consumador da nossa vida, Ele é a nossa âncora. Ele é o alicerce. E quando Ele disse, eu venci o mundo, Ele então nos deu a garantia de que, por muitas dificuldades que o mundo nos coloque, a nossa âncora
o nosso alicerce, venceu-o. E, portanto, é superior, é mais poderoso. Certo? E, portanto, nós temos que repousar aí. E isso foi o que Nicodemos entendeu daquilo que ele viu e ouviu. E ele trouxe do Sinédrio uma mensagem. Sabemos que és homem vindo de Deus, que Deus é contigo. Não é? Isso é o que as pessoas continuam a identificar, entre aspas, na nossa religião. Há algo diferente. Não é? Há algo diferente. Há algo de Deus. E as pessoas, acerca das coisas de Deus, chamam religião. E, portanto, ele disse, sabemos que Deus é contigo porque ninguém vive como tu vives, faz o que tu fazes, se Deus não for com ele. Portanto, vejam, esse é exatamente, eu creio, o retrato do nosso dia-a-dia hoje. Porque o mundo nota que perdeu o controle sobre as nossas vidas. Há algo de diferente em nós que não se identifica com o mundo. E Jesus disse, estáis no mundo, mas não sois do mundo. O mundo não vos ouve, não vos conhece, porque não me ouviu, nem me conheceu a mim. Amém? E, portanto, vimos uma identificação muito clara no povo de Deus. Umas vezes essa identificação afasta as pessoas. Elas se desviam de nós. Nós vamos num caminho e elas atravessam para o outro. Outras vezes convivem connosco, mas quase que nos suportam assim. Mas vemos que muitas vezes não se sentem à vontade em estar connosco. São conversas ligeiras, rápidas. Sim, gostei de o ver, tchau. Né? E depois nós avançamos no tema e no último serviço nós vimos que essa identificação implicava a necessidade de agirmos, atuarmos como tal. Não é? Paulo disse aos Filipenses, sede meus imitadores, como eu de Deus. Não é? Portanto, repare, temos mensageiros que vêm a nós, pregadores, que vêm exatamente trazer-nos instrução acerca do que Deus pensa a nosso respeito, do que Deus espera de nós, do que Deus requer. Temos que ser sinceros do que Deus requer que nós, como cristãos, sejamos. Porque os hipócritas não entrarão no reino dos céus. A Escritura diz. E, portanto, Jesus é muito claro nas instruções. E Paulo, mensageiro de Jesus Cristo, veio renovar o nosso conhecimento, dizendo ser de meus imitadores como eu de Cristo. Ou seja, tendo sido identificados, tendo recebido instrução, tendo recebido a revelação de Deus, das coisas de Deus, não é? Tendo um lugar de adoração, eu separarei para vós um lugar, nele eu me encontrarei convosco. Eu receberei as vossas ofertas, os vossos holocaustos, as vossas orações, não é? Dar-vos-ei pastores, para que não ande cada um segundo o desejo maligno do seu coração. Porquê? Porque nós sabemos que nascemos em iniquidade, fomos formados em iniquidade, nascemos nessa iniquidade a falar mentira, ou seja, completamente afastados de Deus. Mesmo sendo religiosos, não é servindo a Deus,
como as pessoas querem fazer crer. Eu sempre servi a Deus. Não, nunca serviu a algum Deus, mas não ao verdadeiro Deus. Porquê? Porque não o conhecia. Não é porque a pessoa tivesse o desejo de ser contra Deus. Não, ela não conhecia Deus. Ela não sabia como é que Deus queria que se fizesse. Não é? E repara, voltamos, tomando o matrimónio como exemplo, eles no princípio vão necessitar de um tempo onde se vão conhecer melhor um ao outro e ver o que é que um deseja e o outro deseja e ceder de parte a parte até que cheguem a uma harmonia, certo? Ou seja, com Deus é a mesma coisa. Deus se nos deu a conhecer, Deus nos tem dado um tempo para nós conhecermos Deus, sabermos qual é a vontade de Deus, o que é que agrada a Deus. Deus sabe aquilo que nos agrada, Deus abençoa, não é? Deus nos dá de comer, Deus nos dá de vestir, Deus nos dá um lar, um telhado que nos cubra, não é? Paz no lar, Deus nos dá tudo o que estamos necessitados. Deus nos dá. E, portanto, nós temos também a necessidade de saber como agradar a Deus. Não é? Chegando lá, não é? Então nós vivemos em harmonia com Deus. Não é? Não fazemos nada que desagrade a Deus, não é? Eu pelo menos tento não fazer nada que desagrade à minha esposa. E a minha esposa ao contrário. E quando damos conta que alguma coisa provoca um desacordo, nós rapidamente tentamos chegar ao entendimento. Porque não é nosso prazer estar em confronto um com o outro. Não é? Não, tira a paz, tira a harmonia, tira a felicidade, tira a bênção. Tira a bênção. Com Deus é a mesma coisa. Damos conta que algo está a desagradar a Deus, nós logo vamos aos pés de Deus e logo tratamos de reconciliar com Deus. Para que volte a harmonia de Deus aos nossos corações. Não é? A Bíblia diz, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Certo? Portanto, o nosso coração tem que estar em paz com Deus. Temos que saber, de acordo com a revelação que nos é dada, nós estamos a cumprir esse caminho. Fazer a vontade de Deus. Amém? Portanto, e hoje eu queria levar ao resultado dessa harmonia com Deus, mostrando ou relembrando que somos amados como povo de Deus. Certo? Amados como. E, portanto, esse é o caminho que, se repararem, é exatamente o que acontece com os nossos filhos. Não é? Conosco. Fomos identificados numa família, vivemos de acordo com essa família, agimos como tal, e somos amados nela. Não é? E por isso, repara, foi isso exatamente o propósito de Deus. O profeta diz, Deus nunca quis ter uma família, Deus quis ser uma família, fazer parte dela, viver dia a dia com eles, partilhar das suas alegrias, das suas vitórias, dar paz, satisfazer as necessidades, abençoar. Não é? Abençoar. Repare, os irmãos que nos visitaram a semana passada consideraram que estamos abençoados, não é? Neste lugar, nesta paz, nesta tranquilidade. Temos um lugar onde podemos ter companheirismo. Ele disse, nós, por exemplo, não temos, todos os domingos, temos que vir mais cedo para pôr as cadeiras no sítio, no lugar, não é? Para ter o serviço. No final do serviço, não é? Ele diz, realmente é uma coisa que tem preocupado o meu coração. Porque depois do serviço, as pessoas, precisavam de guardar a unção, ir para casa, mas não, têm que desmontar tudo e guardar tudo na arrecadação outra vez, até ao serviço seguinte. Quer dizer, há assim uma alteração, uma agitação e tal. Ele disse, vocês estão bem, vocês têm o vosso lugar, fecham a porta. Né? Deus nos tem abençoado dessa forma. O lugar não é nosso, mas de qualquer maneira é como que seja. Não é? Temos condições para
fechar a porta, ir embora tranquilamente para o lar e as coisas ficam guardadas, fica tudo aqui. Se houver algum problema, como eu estou a ver ali uma infiltração de água, não é? Eu falo ao senhorio e o senhorio vai tratar de resolver esse problema. Tem sido assim, não é? De maneira que nós estamos em paz com Deus. E estamos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito connosco. Ele tem mostrado o seu amor por nós. Certo? Agora, estamos perfeitamente conscientes pelas escrituras que lemos, pelas notícias, pelos que ouvimos contar, que o mundo está hoje sujeito a duas grandes forças espirituais, ambas religiosas, ambas representadas nos dois filhos de Jacó. Deus amou um, Deus rejeitou o outro. Mesmo antes que eles tenham nascido. E eu queria que meditássemos nesse pormenor. Antes que eles nascessem, e a Bíblia diz, antes que tivessem feito bem ou mal, Deus amou um e rejeitou o outro. Ou seja, Deus escolheu. Está a ver? Repara. Agora pense. Eu hoje estou na mensagem, na luz da hora, eu estou em perfeita sintonia com Deus hoje, isso é o que representa a mensagem, não é? É o Espírito Santo na igreja, nos corações. Se lhe perguntarem o que é a mensagem, pode dizer que é isso. O Espírito Santo a mensagem é o Espírito Santo na igreja. De volta, é o Pentecostes novamente a acontecer. É o Espírito Santo tomando posse dos corações. É também os corações se entregando de volta a Deus. Isso foi o que Malaquias falou, identificando o mensageiro da última era, a voz do sétimo anjo, o Elias. Ele viria com uma mensagem, repara, e essa mensagem iria produzir nos corações uma fé igual à do Pentecostes. E a fé do Pentecostes, o que é que foi? Foi Deus repartido em línguas de fogo, tomando posse dos corações. Foi o Espírito Santo. Foi Cristo de volta ao crente. Foi Cristo tomando o controle da igreja. Não o homem, o bispo, o pastor, o papa, o arcebispo, não. Foi Cristo. A mensagem hoje é Cristo tomando a liderança da igreja. Porque se Cristo não tem a liderança da igreja, essa igreja é como as outras. Não há nenhuma diferença, não há nenhum Nicodemos que vá dizer eu vejo que Deus é convosco, porque ninguém podia viver como vós viveis, fazer o que fazeis, se Deus não for com ele. Essa é a mensagem. Porque tudo o resto será doutrina, religião, será todo o tipo do que se lhe quiser dar o nome. Mas o que Deus pretende realmente é mostrar o quanto Ele nos ama, não é? Colocando, dando-nos a revelação daquilo que Deus pensa neste momento. Aquilo que Deus pensa, nós sabemos. Nos é dado a conhecer. Por isso Paulo disse aos Coríntios, mas aprova Deus que fôssemos salvos pela loucura da pregação. Agora, é loucura para quem? Para os sábios, para os entendidos, para os eruditos. Acerca de quê? Das coisas de Deus? Não, das coisas do mundo. As coisas de Deus para eles são loucura. As coisas de Deus para nós, os crentes, os humildes, os simples, os de coração rendido, são sabedoria. Recebemos sabedoria em cada versículo, em cada parágrafo, em cada palavra, em cada jota, em cada tilo.
recebemos a sabedoria de Deus, a revelação do poder de Deus. Mas hoje, então, estamos perante essas duas forças espirituais, ambas religiosas, reparem, ambas representadas nos dois filhos de Isaac. Vemos que estes dois filhos, mesmo antes de nascer, já estavam em guerra. Eles já lutavam um contra o outro, religiosos. Mas já lutavam um contra o outro dentro do ventre da mãe. Agora vemos que ambos, com os mesmos pais consagrados, santos, repara, filhos de Isaac, filhos de Rebeca, certo? Mas mesmo assim, Deus amando um e rejeitando o outro. E repara, conhecemos a história, sabemos que isso produziu neles determinadas características, de modo a que, de acordo com as leis do mundo, das pessoas, das leis humanas, Jacó fosse tido até por enganador. Porquê? Porque ele usou de todas as suas forças, de todas as suas capacidades para alcançar uma bênção, uma primogenitura, um sinal. Esaú, por outro lado, apesar de ter, pela lei, direito a essa primogenitura, é disso que estamos a falar, ele não lhe deu o real significado. Ou seja, ambos na igreja, um lutando por alcançar essa fé de rapto, e o outro achando que apenas porque é membro da igreja estará lá de qualquer maneira. E depois nós vimos que não foi assim. Certo? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com força. Certo? E Jacó entendeu isso. Ou seja, havia dele uma característica diferente do outro, por isso eles já lutavam no ventre da mãe. Havia no coração de cada um deles um propósito diferente e que já tinha a ver com a escolha que Deus tinha feito. Ou seja, há realmente em cada pessoa uma característica que agrada ou desagrada a Deus. E é quando nós entendemos isso que nós então tomamos a noção do que é o amor de Deus por nós. Porque olhamos à volta e vemos muitas vezes pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas que, gostariam de viver uma outra vida, mas não têm essa possibilidade, não têm essa capacidade. E por outro lado olhamos a nossa vida e não sendo nem melhores nem piores do que os outros, certo? No nascimento, no aparecimento nós somos todos iguais, não é? Todos vimos de um mesmo lugar, nas mesmas condições, todos voltaremos para um lugar nas mesmas condições, não é? No entanto, há no nosso coração, cresce no nosso coração, ferve no nosso coração um propósito diferente de muitos dos outros, porque há em nós o desejo de amar a Deus, de servir a Deus, de recompensar Deus com aquilo que Deus tem feito por nós, e nunca poderemos fazê-lo, por muito que amemos a Deus, nunca o poderemos fazer, porque o amor de Deus sempre vai ser mais perfeito, sempre será maior. No entanto, o que é que aconteceu? O Redentor veio e supriu essa falha. E, portanto, aos olhos de Deus, nós não apresentamos o nosso amor, mas apresentamos o amor de Cristo em nós, que é identificado por Deus como o amor perfeito. O amor de Cristo foi perfeito, porque Ele foi até à cruz para alcançar essa perfeição aos olhos de Deus.
E aí entendemos melhor o que Jesus disse. Todo aquele que não tomar a sua cruz, ou seja, não se negar a si mesmo, não lutar por alcançar essa perfeição aos olhos de Deus, Jesus disse, não é digno de mim. Portanto, não nos está destinado a pegar nisto, colocar aos ombros e andar aí pela rua da cidade. E tal, eu carrego a cruz de Jesus Cristo. Não, isso Ele fez. Está feito, está resolvido, não temos que voltar a fazer. O que nós temos que voltar a fazer hoje é tomar esse amor de Deus representado em Cristo Jesus, encher o nosso coração desse amor e servir a Deus nesse amor. Amém? Digamos graças a Deus. Portanto, esta dupla caminhada, que mais não é do que a representação da igreja espiritual e da igreja carnal, atingiu o auge há cerca de 2000 anos atrás, encabeçada também por dois homens, Jesus Cristo e Judas Iscariotes. Amém? Na mensagem, ouvindo... Alô? Ok. Na mensagem, ouvindo, reconhecendo... E agindo sobre a palavra de Deus, o profeta de Deus diz, veja, qualquer coisa que você queira encontra na Bíblia. E apanha lá aqui. Volta a Gênesis e veja de onde isto foi criado. Veja onde ela chega. Todos os espíritos e movimentos de hoje remontam a Gênesis. Isso é o que fizemos para lhe provar estas coisas que você está vendo, amigo. Não esqueça isto. Não deixe que isto lhe passe despercebido. Deixe que isto penetre em você. Essas coisas são coisas de Deus. Chegou a um auge nestes últimos dias. E seria por isto o selo de Deus e a marca da besta. Amém? Duas forças espirituais trabalhando juntas. E sabemos que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Exatamente aquilo que Esaú rejeitou. Essa primazia, esse primado em alcançar a herança. Ele era, repare, o que aconteceu com Ruth e Boaz? Havia um outro redentor, primeiro que Boaz. Não foi? Mas quando ele foi chamado a tomar o seu lugar de redentor, ele rejeitou. Ele disse, não, eu não posso. Não quero assumir assim cargo, ainda por cima, para além de Ruth, ainda tenho que redimir Noemi, não é? E enquanto Ruth é uma jovem, Noemi já é uma mulher idosa, viúva, avançada em idade, só vai ser um encargo. Não quero isso. E ele rejeitou esse direito, essa primazia. Então Boaz veio e tomou o lugar dele. E redimiu Ruth e redimiu Noemi. E nós vimos que isso representa as duas igrejas. Representa a igreja gentia e a igreja israelita. Certo? A igreja israelita representada em Noemi, a igreja gentia, nós representados em Ruth. E o Redentor, Boaz, o qual era um tipo de Cristo, veio e para redimir a noiva gentia, ele teve que tomar também a noiva israelita. Certo? Um tipo perfeito de Jesus Cristo. E portanto, repare, sempre dois homens, dois caminhos, duas unções, dois resultados. Certo? Portanto, o selo de Deus, e repare, o profeta está a dizer hoje, nós temos esses dois homens, esses dois espíritos religiosos, não é? Caminhando juntos. Um é o selo de Deus. Repare, continuamos a não falar de pessoas, mas de espíritos, de unções. Uma é o selo de Deus, a outra é a marca da besta.
O Espírito Santo é o novo nascimento. Quando nasceram de novo foram cheios do Espírito Santo, diz a Escritura. Certo? Então, na mesma mensagem, o profeta complementa. E Jesus prediz que este Espírito Santo, nos últimos dias, seria o selo de Deus. Está a ver? Não, repara, dê conta. Nicodemos era religioso. Ele era do Sinédrio. Ele era um dos mais importantes. Mas ele veio reconhecer que Jesus era diferente. Ele tinha uma unção diferente. Ele agia diferente. Ele falava diferente. Agora eu pergunto-lhe, pense, eles identificaram essa diferença como vinda de Deus. Sabemos que tu és um homem de Deus. Sabemos que de Deus é contigo. Porque ninguém fazia o que tu fazes. Ou seja, o que é que ele estava a dizer? Nós não fazemos o que tu fazes. Não era isso que Nicodemos estava a dizer? Nós não fazemos o que tu fazes. Nenhum de nós no Sinédrio. Há aqui qualquer coisa de diferente. Agora, nós sabemos uma coisa, Deus é contigo. Por exclusão de partes, ele estava a dizer, Deus não tem sido assim tanto connosco. Religiosos. Está a ver? Religiosos. Portanto, Espírito Santo e a marca da besta são o quê? Religiosos. A marca da besta vai à igreja? Sim. A marca da besta conhece a mensagem? Sim. O profeta de Deus diz que a marca da besta, ou seja, Satanás, né, é um teólogo. Conhece a Escritura melhor do que qualquer teólogo que haja no mundo. E ele julgou que isso era suficiente. Por isso, quando foi ter com Jesus Cristo, levou a Escritura. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não é? Só que Jesus era a palavra. É a palavra. E naquele dia, naquele momento, quando iniciou o seu ministério, Jesus era a mensagem da hora. E por isso ele pôde dizer, sim, mas também está escrito. Repare, sabemos que os judeus, a igreja Noemi, está parada no passado, parou em Malaquias, no Antigo Testamento. Eles dizem, mas a lei diz, disseram a Jesus, 6 dias há que é mister trabalhar, mas no 7º dia, a lei diz, está escrito. E o que é que Jesus lhes disse? Sim, mas também está escrito. Eis aqui quem é maior, o Senhor do sábado. Está a ver? Está a ver a diferença da mensagem do dia em que estamos a viver? Por isso, repare, os luteranos são religiosos? São religiosos. Os metodistas são religiosos? São religiosos. Os pentecostais são religiosos? São religiosos. Mas Deus continuou a trabalhar no meio de um povo. Deus continuou a falar. Deus continuou a dizer, sim, mas também está escrito. E as Escrituras, casamento e divórcio, a semente da serpente, os selos, as eras, foram sendo desvelados. Está a ver a questão? Deus continuou a trabalhar com um povo. Só que na continuidade desse caminhar com Deus, esse povo está a ser, dia a dia, reduzido. E nós nos admiramos com isso. E nós questionamos isso. Como é que é possível? Quando devia ser ao contrário. Neste momento, as igrejas deviam estar cheias de povo que buscava Deus e a fé de rapto. Porque todos sabem que vai haver um rapto. As denominações pregam o rapto, o arrebatamento. Está escrito. Não é? Em Apocalipse 4, a Bíblia diz que João viu uma porta aberta e uma voz lhe disse, sobe aqui.
A igreja subirá. Em algum dia, em algum momento, a trombeta soará e uma voz dirá: sobe aqui. E os que dormem em Cristo se levantarão primeiro, os que ficarmos vivos seremos transformados e todos juntos iremos subir, encontrar o Senhor nos ares. As igrejas sabem disso. Não sabem é como lá chegar. Ou não querem aceitar o caminho que Deus está a falar. E nós poderemos pensar: sim, mas porquê é que isso é assim? Porquê é que Deus faz as coisas assim? Porquê é que Deus permite que aconteça assim? E eu digo-lhe, eu relembro-lhe o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele era a palavra. E eles identificaram-no como vindo de Deus. Ninguém faria o que ele faz se Deus não fosse com ele. No entanto, quando ele começou a falar-lhes acerca de redenção, acerca de servir a Deus na vontade de Deus, eles disseram: não queremos ouvir mais isso. Duro é ouvir este discurso. E Jesus teve até que olhar para aquele pequeno rebanho, assim como o nosso, e perguntar: e vós, não quereis ir também? Amém. E aí, Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Está a ver? E o que é que lhe disse Jesus Cristo? Tu és um amado do Senhor. Porque nem carne nem sangue, nenhum pregador, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum doutor da lei poderia revelar-te aquilo que tu recebeste no coração. Amém. Ou seja, o que é que Jesus estava a dizer? A mesma coisa que Nicodemos disse. Ninguém pode falar, fazer e agir e viver como tu se Deus não for com ele. Amém. E agora, porquê com ele especialmente? Não podemos explicar. Da mesma forma como não podemos explicar porque é que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Não podemos explicar porque é que Judas nasceu filho da perdição. Porque isso é a vontade de Deus. Deus tem determinado assim. E isso poderá escandalizar as pessoas. Mas repare, veja do outro lado. Consegue explicar porque é que Deus o ama e o tem aqui? Porquê a si? Porquê a mim? Porquê aos milhares dos santos ao redor do mundo, ao longo das eras? Não sabemos. Sabemos que Deus, ainda antes que tivessem nascido e feito bem ou mal, Deus amou um e aborreceu o outro. Deus fez um vaso para honra e um vaso para desonra. Ele é o oleiro. Certo? Ele é o oleiro. Ele determinou assim, no seu pensamento, na sua mente. Agora, o que eu sei é o seguinte: quando Deus me predestinou para a salvação, Deus mostrou a natureza perfeita do amor. Eu não tenho hoje mais dúvidas de que Deus me ama. Porque Deus me predestinou para a salvação. Repare, como diz a Escritura, não vem das obras. Eu posso dar sopa e abrigo e guarida e roupa a todos os sem-abrigo que há no mundo. Imagino que eu posso. E eu vou dar. E eu posso ir para o inferno na mesma. Eu posso não fazer nada disso e ir para o inferno. Eu posso fazer as duas coisas e ir para o céu. Porque Deus tem determinada os que se salvam e os que se perdem. Amém? E por isso o nosso coração deve regozijar, deve guardar, deve lutar por essa predestinação, essa eleição que Deus determinou fazer consigo, comigo, conosco, e dar graças a Deus por isso. Amém? Amém?
Agora, Jesus prediz que este Espírito Santo nos últimos dias seria o selo de Deus. Agora, o que seria a marca da besta? Não é? O que seria a marca da besta? Seria rejeitar. Agora repara alto, não há então assim tanto de inconsciência assim. E nós já falámos sobre isso, a Bíblia fala não apenas em receber a verdade, mas receber o conhecimento da verdade. Repare, o Sinédrio soube e creu, testificou que Deus era com ele, porque ninguém podia fazer o que ele faz se Deus não fosse com ele. No entanto, cravaram-no na cruz. Escolheram Barrabás. Como diz o Mombrana, mataram o príncipe da vida e escolheram o príncipe da morte. Certo? Mataram a vida, mataram Cristo e escolheram um violador, um assassino. Não é o homem que está em causa, mas o espírito que está no homem, que era um espírito assassino. Não é? E Jesus disse, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Portanto, é desse antagonismo, é desse confronto que estamos a falar. É dessas duas vinhas, desses dois caminhos, que estão hoje, permanecem hoje, diante de nós, e nos é dado a conhecer a verdade. E depois caminhar por ela. E por isso o irmão Brana está a dizer, Jesus diz que o Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, o que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Mas repare, tem conhecimento que há um selo de Deus. Tem conhecimento que há um Espírito Santo. Certo? E rejeita. Pois tudo que não tinha o selo de Deus tinha a marca da besta. Está a ver? Não há como caminhar no meio. Não há como ter um pé em cada lado. Ou tem o selo de Deus, ou tem a marca da besta. Está a ver porque é que eles rejeitaram o discurso? Duro é ouvir este discurso. Quem o poderá suportar? Você poderá dizer, não, mas Cristo não disse isso. Não, ele disse, naquele dia, o selo de Deus era comer da carne e beber do sangue. Ou não teriam vida em si mesmos. Não foi o que Jesus disse? Hã? Foi ou não? Esse era o selo de Deus. E se são duas marcas espirituais, uma delas será uma verdadeira marca de Deus e a outra será apostasia, ou seja, a negação da fé. Certo? Podem vocês ver isso? Então, amor. Um dos versículos da Bíblia que mais claramente fala do amor de Deus e que todos conhecemos é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, repare, amar é dar. Amou, deu. Não tem outra forma de amarmos a Deus. Está a ver? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, Deus deu e nós temos recebido isso. Essa é a prova de amor. Eu amo muito a minha esposa, mas mal saio de casa, tenho uma ou duas ou três. Onde é que está o amor? Eu amo muito a Deus, mas tanto vou aqui como ali, como oro a Deus, como ao São Anastásio, como à Santa Cecília, como vou a Fátima a pé, como faço uma novena, como ando de joelhos aqui, como vou ler a sina, como vou ouvir o tarô, como vou... Onde é que está o amor de Deus?
Repare, o amor de Deus é o Espírito Santo nos corações. E, portanto, para retribuir esse amor de Deus é através do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, se pedirdes em meu nome com fé, recebereis. Porquê? Porque Deus amou, deu e nós alcançamos, não é? Para que tenhamos a vida eterna. Digam graças a Deus. Então, amor leva-nos então à redenção, não é? Amor leva-nos à redenção. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, Ele foi ao Calvário e com o seu sangue redimiu o nosso pecado. Pagou o preço. Certo? Portanto, o amor de Deus, o amor leva-nos à redenção, não é? O amor pelo meu filho, pela minha filha, me impede muitas vezes de quando ela faz uma asneira eu não lhe dar um cacete, não é? Corrijo e tal, por amor corrijo, porque sei que esse caminho de transgressão mais tarde poderá levar à perdição. Então, é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios e em Eclesiastes, que há uma série de versículos, que todo o pai que não corrige o filho, não o ama e condena a alma à morte. Ele vai acabar por se perder. Porquê? Porque ele não é corrigido. E corrigir é o que é? É tirar do caminho errado e colocar no caminho certo. É por isso que Deus tem uma vara também. Claro que tem. Porque Deus não quer que os seus filhos se percam. E, portanto, Ele corrige-os no erro. Está certo? Porque todo o pai que não corrige não ama o seu filho. Isso é o que está escrito. Certo? Deus amou. E porque amou, Ele redimiu. Arranjou uma forma de que toda a transgressão, todo o pecado não vá à presença de Deus. E não vai. Esteja certo disso. Amém. Certo? Todas as nossas transgressões, Deus já lançou no mar do esquecimento. E Deus, porquê? Porque Deus nos olha através do sacrifício perfeito. Não através do sangue de bode, mas através do sangue de Cristo. Então, no amor há redenção. Certo? O profeta diz na mensagem quem é este Melquisedeque. Deus sempre foi correto. Deus vindica ser verdade. Mostra claramente o predestinado é o único que é considerado na redenção. Não é? Portanto, o predestinado vai ser identificado pelo sangue de Cristo. Ele vai ter nele o sinal. Não é? Como lá no princípio com Moisés. Tem que expor o sinal. E o sinal com Moisés foi o sangue no umbral da porta. Não é? Agora, hoje a porta é o coração. Nós sabemos isso. A porta é o coração e o sangue na porta é o sangue de Cristo redimindo as nossas almas. Não é? Nós já conhecemos o quadro. Ele está perfeitamente traçado na nossa frente. E isso é a evidência do amor de Deus. Amém? O predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem estar a fazer parecido. Atenção, igreja. Não é? Não basta estar... Eu estou numa igreja que prega a mensagem. Isso não adianta nada. Não é? O meu pastor prega a mensagem. Isso poderá ser bom para ele. Bom para nós é o que é que nós recebemos dessa mensagem. E Jesus disse, se me amais, então cumpri os meus mandamentos. Fazei aquilo que eu digo. Não é? Portanto, ouvir a mensagem é bom, mas o que está a acontecer? Estamos a receber o conhecimento da verdade. A partir daí, temos que deixar que esse conhecimento produza no nosso coração. Ou fazemos como Nicodemos. Mesmo reconhecendo que é a verdade, crucificaram-no. Lembre-se dos 70. Voltaram regozijando.
Aleluia! Os espíritos se nos sujeitaram, nós curamos os enfermos, repreendemos os demónios, fizemos tudo isso. Jesus manteve-se tranquilo lá, ouvindo os testemunhos, não é? Sentado talvez assim numa cadeira, como eu estive aqui um pouquinho, ele ouviu os testemunhos e tal. Quando ele se levantou, ele disse: sim, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Agora, regozijai-vos antes por ser predestinados, por o vosso nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Regozijai-vos por isso. Não apenas porque os demónios se vos sujeitam, porque os demónios se sujeitaram até a Judas. O irmão Brana diz, sim, Judas foi com os 70. Certo? Mas foi para o inferno. Regozijai-vos antes por o vosso nome estar escrito. Porque se o vosso nome estiver escrito, se o Espírito Santo estiver no vosso coração, os demónios se sujeitam na mesma. Porque a ele foi dado todo o poder. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Em cima nos céus, na terra, debaixo da terra. Todo o joelho se dobra. Portanto, se o selo de Deus está em nós, Satanás vai identificar isso e vai fugir. Não tenha dúvida. Jesus disse, todo o poder me é dado. Todo o poder me é dado. E eu dou a quem eu quero. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembre-se, quando Marta veio desesperada ter com ele, Senhor, o meu irmão morreu, se tu estivesses aqui, não é? Ela estava certa, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, e ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus. E ela estava certa. Ela disse, se tu estivesses aqui, a morte não tinha entrado na minha casa. Pense nisso, cristão. Se Cristo estiver lá, a morte não entra na casa. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora, se tu fores lá e ordenares, e Jesus disse-lhe, Marta, não te hei dito. Ou seja, não foi já pregado, não ouviste na igreja, não te falei já vezes que se creres, verás a glória de Deus. O que é que ele estava a dizer? Não interessa se vamos para o cemitério, vamos fazer o nosso funeral, vamos descansar lá, o irmão Brana está lá, Paulo está lá, Pedro está lá, eles estão todos lá. Não interessa. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. A trombeta soará, e os que dormem em Cristo, o irmão Brana disse, vão ver o rapto primeiro. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Porque o amor de Deus não tem interrupções. Não ama um dia e desama no outro, e depois volta a amar no outro, conforme a gente dá. Olha, Deus hoje não me ama que eu só dei uma oferta de 5 cêntimos. Deus hoje não me ama porque eu não dei uma sopinha aos pobres. Deus hoje... Não, o amor de Deus não é isso. Quando aquela pobre viúva deu a única moeda que tinha, Jesus disse, ela deu a maior oferta que os outros todos. Está a ver? Ela deu a maior oferta, porque ela deu pela fé. É a única forma que nós temos de alguma forma, responder ao amor de Deus. É usar a fé que Deus nos dá. Não temos que usar mais, porque a fé, a medida da fé vem de Deus. Temos apenas é que trabalhar, produzir sobre essa fé. Deus não vai requerer, o irmão Brana diz, Deus não vai requerer mais do que aquilo que Deus lhe dá para fazer. Repare, eu posso dar a carta de condução ao meu filho ou outra coisa qualquer, mas enquanto eu não lhe der um carro, essa carta de condução vai valer o quê? 0. Eu dei-lhe, não é? Eu dei-lhe, mas falta o resto. Está a ver? Eu precisava, repare, ele tem carta, eu não tenho, eu precisava que o carro levasse isto, aquilo ou aquilo mais, sim, isso é tudo certo, mas enquanto eu não tiver carro para ele meter lá dentro aquilo que eu preciso de transportar, as peças vão continuar ali, por fazer a obra vai continuar por fazer.
Portanto, eu tenho que lhe dar a carta e tenho que lhe dar o carro. Então ele vai e faz a obra. Isso é o que Deus faz connosco. Aquilo que Deus quer que nós façamos, Deus nos dá condições para fazer. Vai e faz. Não foi isso que Jesus disse a Judas? Vai e faz o teu trabalho. Ele já estava, naquele momento, já estava comissionado para fazer o resto do serviço. Vai e faz. Não é? Não foi isso que Deus fez com os santos ao longo das eras? Vai e faz. Eles sempre vieram. Repare, lançaram Daniel na cova dos leões, lançaram os filhos hebreus no fogo, mas eles continuaram o seu ministério. Porque o ministério deles dependia de Deus e não de Nabucodonosor. Está a ver? O seu ministério depende de Deus, não depende do mundo. Ah, pastor, eu não tenho ministério, eu sou mulher. Tem ministério? Claro que tem. Todo cristão tem um ministério. O ministério é um desempenho da vontade de Deus. Jesus veio cumprir um ministério, cumprir a vontade de Deus, e foi até ao fim. Cada um de nós tem um ministério. E esse ministério é fazer a vontade de Deus para nós. Para nós. E é isso que nós temos que pedir a Deus, que nos ajude nisso. Que nos habilite nisso. Certo? E Deus o fará, certamente. Digam graças a Deus. Amém? Quem é este Melquisedeque? Nós estávamos a ler, não é? O predestinado... O que acontece aqui? Bloqueou. Ok, não tem problema. O predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem estar a fazer parecido, pensam que são, mas a verdadeira redenção são aqueles que estão predestinados. Porque a própria palavra redimir significa trazer de volta. Amém? Trazer de volta. Então, é isso que Deus está a fazer conosco. Trazer de volta. Está certo? Redimir é trazer de volta ao seu lugar original. Aleluia! Assim, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram de lá. Só vai para o céu quem veio do céu. Só vai para Deus quem veio de Deus. Jesus disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Eles não entenderam. Veja, trazer de volta. O que nos traz também de volta ao princípio do nosso tema. Quando Nicodemos disse que reconheciam nele a presença de Deus, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Voltando ao ventre, perguntou ele. Jesus disse: não, nascendo do Espírito. Amém? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí nós entendemos então esta dualidade: Caim e Abel, Esaú, Jacó, Jesus, Judas, está a ver? Nascido da carne ou nascido do Espírito. E agora repare, porquê redenção associada? Vamos abrir em Romanos 5, vamos acelerar um pouquinho que estamos a chegar ao nosso tempo. Romanos 5, do 6 ao 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom
alguém ouse morrer, não é? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Repara, às vezes cometemos alguma injustiça, entre aspas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olhamos para as pessoas, ela não é da minha igreja, não crê no que eu creio, não veste como eu visto, não faz como eu faço, não lhe vou dar importância, não é? Mas Deus deu-nos importância através de Cristo, estando nós naquela condição de pecadores, de separados de Deus. Ele fez a ponte, Ele nos uniu com Cristo. Logo, muito mais agora, versículo 9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Está a ver? Portanto, o amor de Deus está completo exatamente nessa redenção. E Deus nos amou independentemente da condição em que nós estávamos. Porque Deus sabia que depois da transgressão de Eva, a condição em que nós iríamos nascer. Mas nem assim Deus nos perdeu de vista. E eu dou graças a Deus, me sinto às vezes um privilegiado por hoje entender isso. Olhar para trás, desde o meu nascimento, e ver Deus tomando o controle em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, em determinados pontos-chave da vida, e ver, não era porque eu conhecesse Deus ou fizesse o que quer que seja. Não, mesmo naquela condição, naquele momento, na ignorância espiritual, Deus continuava em controle. Repare, o que foi Jacó? Um enganador, tentou até enganar Deus, tentou enganar o anjo, enganou toda a gente. Mas nem por um momento Deus perdeu o controle acerca de Jacó. E aí é que nós entendemos também como é que o irmão Brana diz que Deus sempre faz a vontade permissiva chegar, se unir com a vontade perfeita de Deus. Não é? Jacó andou, rodeou, fez mais do que aconteceu. Mas no momento certo, ele veio se encontrar com o anjo, nasceu de novo. A Bíblia diz que o anjo lhe tocou na junta e ele passou a caminhar diferente, a viver diferente, nasceu de novo, se encontrou com o anjo. O anjo é o mensageiro de Deus para aquele dia. Alô, estamos juntos? Se encontrou com o anjo, e a partir da altura em que ele se encontrou com o anjo, ele passou a ser uma nova criatura. Ele perdeu o medo, para começar, de se encontrar com os inimigos, com os problemas, deixou de ter medo da morte, deixou de ter medo de Satanás, deixou de ter medo dos Esaús, todos do mundo. Presta atenção, isso é o que a mensagem da hora produz. Perdeu o medo. Começou a andar diferente. E então deu conta de que Deus era com ele. De que Deus sempre tinha sido com ele. Amém? Lugar de adoração escolhido por Deus. Agora sabemos que é assim. Mais nenhum lugar de adoração a não ser Ele. Mais nenhum lugar de adoração a não ser Ele. Não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devam ser salvos. O nome dele é o nome de redenção de Deus. Deus tem um nome chamado Jeová Jiré, Jeová Rafá. Jeová Jiré, o Senhor perdoa os teus pecados. Jeová Rafá, o Senhor cura todas as tuas enfermidades. Ele tinha muitos títulos, mas tem um nome de redenção que pertence à raça humana e que é o nome de Jesus. É o seu nome em que ele decidiu colocar. Amém? Amém? Efésios 2:4. Nós vamos encerrar.
Efésios 2, 4 ao 7. Nós já conhecemos a Escritura, já temos até uma mensagem com este título, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, repare, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, onde é que está demonstrado esse amor? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Está a ver? Quando? Quando estávamos mortos em pecado e fomos trazidos pelo sangue de Cristo à presença de Deus. Amém? Jesus disse, necessário é nascer de novo. E nascer de novo é exatamente ressuscitar. Nasceu, morreu. E agora ressuscitou, nasceu de novo. Então Ele nos fez nascer de novo, nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Ele morreu e ressuscitou, o ato de redenção ficou completo aos olhos de Deus. Fomos completamente reabilitados aos olhos de Deus. Fomos trazidos ao companheirismo com Deus. Amém? E nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero encerrar, mesmo agora, lugar de adoração escolhido por Deus. O profeta diz, e ele olhou à volta, João Batista, e disse, eis, aí está ele, aí está o lugar de adoração escolhido por Deus. Aí está o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele não disse, aqui vem a metodista, aqui vem os batistas ou a católica. Ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única zona de segurança que há é nesse Cordeiro de Deus. Nele apenas está a salvação, não em alguma igreja, em algum credo, em alguma pessoa, em algum pai, em alguma mãe, em algum homem santo ou nada. Lugar santo é no Deus Santo, o Senhor Jesus Cristo, onde Deus colocou o seu nome, num ser humano para a redenção, que pagou o preço por nós, pecadores. Esse é o único lugar em que há salvação. Essa é a manifestação do amor de Deus pelos seus filhos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por estes pensamentos que Tu envias. Estamos gratos, Senhor, pelo conhecimento da verdade. Tu disseste, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pelo serviço desta manhã. Obrigado, Senhor, por nos teres trazido a uma aproximação, a um conhecimento mais aperfeiçoado de Ti e da Tua vontade. Nós queremos viver de acordo com as coisas de Deus. Mas a única forma de o fazer é viver de acordo com os pensamentos de Deus. Os Teus pensamentos, Pai. E a forma de os conhecermos é através do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo fala de Ti, das coisas santas. Reveste-nos por isso, Pai, do Teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem desta manhã. E, Senhor, que ela possa produzir nos nossos corações e tornar-nos pessoas mais capazes, mais dignas, mais fiéis, mais próximas de Ti. Que isso nos ajude nos dias da semana que agora começa. Senhor, que esta mensagem, que esta palavra, que tenha, Senhor, renovado a nossa fé, aumentado a nossa capacidade como cristãos, que possam reconhecer quem nós somos verdadeiramente, Teus filhos e filhas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai bondoso, entregamo-nos em Tuas mãos e pedimos que abençoes agora os nossos corações e nos faças sair daqui melhores pessoas, melhores cristãos, mais perfeitos. A Tua palavra, Senhor, nos aperfeiçoou, o Teu Espírito nos aperfeiçoou e nos faça caminhar melhores cristãos, testificando do Teu poder. Agradecemos, Senhor, por cada um que esteve aqui.
Senhor, é bom este companheirismo. E tu, Senhor, apelaste ao companheirismo. 2 ou 3 seriam suficientes para tu estares no meio deles. Senhor, obrigado por este lugar. Agradeço, Pai, por cada um dos meus irmãos e irmãs que nesta manhã estiveram aqui. Dá-lhes coragem, Senhor. Dá-lhes fé. Abençoa os seus lares, as suas famílias. E, Senhor, faz de cada um de nós mais perfeitos aos teus olhos. Ajuda-nos, comissiona-nos, Senhor. Reveste-nos, Senhor, das ferramentas necessárias para sermos melhores cristãos. Para caminharmos dia a dia na base desse cristianismo, desse conhecimento da verdade. Abençoa os santos ao redor do mundo. Lembra-te daqueles por quem temos orado, Senhor. Lembra-te das igrejas dos santos, nas suas batalhas, nas suas dificuldades, Pai. Abençoa a cada um. E que a tua graça e a tua paz operem em nossos corações, para a tua honra e glória. Pois, Senhor, pedimos e confiamos que em cada dia desta semana, no caminho que percorrermos, enviarás na frente o teu anjo para endireitar a vereda e facilitar o caminho. Ajuda-nos em todas as tarefas, Senhor. Abençoa toda a obra das nossas mãos. E, Senhor, dá-nos sempre uma palavra agradável, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para todos aqueles que estiverem necessitados. E, Pai, que a gravação deste serviço possa ir ao redor do mundo em busca da última semente e ajudar, Senhor, todo aquele que se disponibilizar a ouvir. Senhor, que não me ouça a mim, mas que ouça a tua voz e que o teu Espírito Santo clarifique, Senhor, alguma palavra que eventualmente na minha dificuldade possa ter misturado ou deslocado, Senhor, que eventualmente possa ter uma outra leitura, um outro significado, Senhor, que o teu Espírito Santo coloca tudo no devido lugar e que só haja no final uma única leitura para todo aquele que ouvir, para todo aquele que sair daqui, Senhor, e seja a tua voz, a tua interpretação, recebam aquilo que realmente tu quiseste falar, tu determinaste que fosse falado. Perdoa as minhas fraquezas, Senhor, livra-nos de todo o mal e abençoa-nos agora no regresso a casa e que o teu Espírito Santo nos acompanhe e influencie o ambiente em cada lar, por amor do teu nome. Recebe toda a honra e glória e concede o que te pedimos, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar esta semana com os irmãos e colocado lá na frente exatamente o versículo que está em 2 Coríntios 3,18 e que diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém?